Senhor irmão Magno, queria parabenizar você pelo seu maravilhoso programa e lhe fazer uma pergunta. Quando Moisés atravessou aquele povo no Mar Vermelho, é verdade que todo mundo ficou batizado ali depois que atravessou o Mar Vermelho? A paz do Senhor, irmão Magno, quero lhe parabenizar aqui pelo seu programa e gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que significa andar pela fé e não pela vista, por vista? O que significa andar pela fé e não por vista? Boa noite, eu sou Magno da Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa eu vou responder a pergunta do irmão Aquiles e de sua esposa. A pergunta deles são as seguintes. Ele quer saber se realmente todos os israelitas foram batizados no Mar Vermelho, quando estes atravessaram por ordem de Moisés. Da irmã, ela quer saber o que é realmente viver por fé e não por vista. Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora eu convido você para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Deus eterno e soberano, nosso Deus e nosso Pai. Graça nós te damos, Pai, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui orando, Pai, e buscando conhecimento das Sagradas Escrituras. Que o Senhor abençoe a mim, abençoe os irmãos, que querem saber, que todos nós possamos compreender a santa e gloriosa palavra do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou responder a pergunta aqui da esposa do irmão Aquiles. A pergunta dela é a seguinte: o que é realmente viver pela fé e não por vista? O que o escritor quer dizer? Paulo, no caso aqui, ele quer dizer o que é viver pela fé e não por vista. Esse verso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso é o 7, diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, ou não por vista. Nós vamos ver o que é fé, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver aqui no primeiro verso, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vamos ver aqui, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas não é uma fé cega. A nossa fé, ela é baseada nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós vamos ver alguns exemplos, o que realmente é viver por fé e não por vista. Paulo diz que em esperança somos salvos, e a esperança que se vê não é esperança, porque como nós vamos esperar uma coisa que nós já estamos vendo? Nós vamos ver um exemplo aqui de Abraão. Diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nós vemos aqui o exemplo de Abraão, que por fé, pela fé, na promessa de Deus, de que a sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia do mar, ele ofereceu o seu filho único, quando Deus pediu mesmo em sacrifício. Nós conhecemos bem essa história, né? O sacrifício de Abraão, que foi do seu filho Isaque. Então, isso que é viver pela fé, baseado nas promessas de Deus. Não é por vista. Muitas vezes, Deus nos faz uma promessa e nós passamos anos e não recebemos essa promessa. E as pessoas começam a desanimar. Nós começamos a nos desanimar. Mas aí é que entra a história. Viver pela fé. O que quer dizer isso? Viver acreditando na promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria e não faria, prometeria e não cumpriria. Então, o servo do Senhor, ele deve acreditar 100% em Deus, de que as suas promessas não falharão. A palavra de Deus é inerrante, é infalível. Nós vamos ver a história aqui de Moisés, não é, irmão? Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Moisés, pela fé, irmãos, veja bem o que é a fé. Moisés, né, nós sabemos a história dele, que ele foi posto lá na beirada do rio. A filha de Faraó viu, tomou para si e criou no palácio. Ele era um príncipe. Era filho do homem, podemos dizer assim, mais rico do Egito. Filho do rei. Porque ele era criado como filho da sua irmã. Está dizendo aqui que pela fé ele recusou, quando ele já tinha entendimento, ele recusou ser chamado filha. Ou seja, ele não iria ocupar o cargo que deveria ocupar como, não é, membro da família real. A Bíblia diz que ele via como o invisível. Diz que ele considerou a desonra, né, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Nós também, irmãos, pela fé, nós devemos viver para Cristo, recusando qualquer oferta, qualquer grandeza deste mundo, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não importa se são milhões, bilhões, honras, riquezas, status nessa vida. Por quê? Porque nós conhecemos pela palavra de Deus que a nossa maior riqueza, uma riqueza permanente, está nos aguardando na eternidade. Nós somos simples mortais. Nós vivemos aqui, mas sabemos que iremos morrer se não tivermos vivo por ocasião
da volta de Jesus, porque os vivos serão transformados. Isso que é, irmão, viver pela fé. É viver acreditando na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Aconteça o que acontecer, devemos acreditar que Deus é fiel. Agora eu vou responder a pergunta do irmão Aquiles. Está 1 Coríntios, capítulo 10. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. A pergunta dele é a seguinte: se realmente todos os israelitas, ao passar pelo mar, foram batizados no Mar Vermelho, em Moisés, a Bíblia diz que sim. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Mas o que Paulo queria dizer aqui, irmãos? Paulo está falando aqui de uns capítulos atrás, aqui o 8, 9, ele está falando de liberdade cristã. Ele escreveu essa primeira carta aos Coríntios, os irmãos aceitaram a Jesus, conheciam a Jesus, mas continuavam indo nos templos, comendo sacrifícios, participando daqueles cultos imorais, que nós sabemos, né, que haviam prostitutas cultuais, rituais que não eram segundo a palavra de Deus, que não agradavam a Deus. E eles continuavam indo ali. E o que ele está dizendo aqui, avisando a eles aqui, com exemplo da história de Israel. Está dizendo, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Por quê, irmãos? Porque eles reconheceram Moisés como seu líder, obedeceram e seguiram Moisés. O que Paulo quer dizer? Ora, olha bem vocês, embora eles tenham sido batizados, todos tenham passado pelo mar, todos tenham sido protegidos pela nuvem, batizados na nuvem, mas isso não isentou ele de suas responsabilidades. Que os nossos atos há consequências, ou seja, eles não escaparam. Ele continua dizendo aqui, irmão, que todos beberam de uma bebida espiritual. O que ele quer dizer? Que nós não devemos abusar da graça de Deus, da bondade de Deus. Embora Deus tenha feito essa maravilha, essa coisa maravilhosa, extraordinária, o Mar Vermelho se abrindo, de dia a coluna de nuvem protegendo do calor, à noite a coluna de fogo, isso não isentava eles de suas responsabilidades. E muitos ali não ficaram prostrados no deserto, não puderam entrar na terra de Canaã. Ele está dizendo para eles, olha, se vocês continuarem indo a esses templos, não é? Vocês vão ser responsabilizados, haverá consequências. Não só eles estavam em perigo de, não é, se desviarem de Cristo, mas eles estavam causando escândalo à igreja de Corinto. Aqueles irmãos mais fracos na fé, vamos dizer assim, não é, que não tinham o mesmo conhecimento desses homens. E ele está dizendo aqui, olha, vocês também foram batizados em Cristo. O batismo aqui, irmão, ele não era de Moisés aqui, não era um rito. Como hoje nós temos a ordem de batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo, ele é uma iniciação. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos na igreja visível de Deus. O nosso nome passa a constar nos livros da igreja. É uma iniciação. Assim também foi quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Iniciaram a sua
trajetória, né, com Deus, a sua experiência com Deus, foram inseridos no corpo de Cristo, na congregação do Antigo Testamento. Então, não era um rito, não era uma ordem, mas foi um episódio que aconteceu e como um batismo, assim como nós somos batizados hoje. Então nós devemos ter cuidado para não abusarmos da graça de Deus. Realmente, a Bíblia diz que todos foram batizados na nuvem e no mar, em Moisés. Eu espero ter respondido as perguntas dos meus irmãos e que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para sempre.